Hello, boys and girls. This is teacher Leo. How are you doing, fifth graders? Is everybody all right? Everybody doing okay? Well, today we're talking about a very important topic, a very hot trend, if you will. And it's actually, it has some relation to geography, but you guys have me studying this in science. Okay, and the topic is renewable sources. Energy, renewable sources. Fontes de energia renováveis. Ok, boys and girls? Então, hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai estar tratando exatamente sobre esse assunto de fontes de energia renovável. A gente vai falar um pouquinho. We're gonna talk about. You see that? Pretty cool. Today we're talking about the importance, the types, and the future. What the future holds. Okay? Então a gente vai estar falando sobre a importância das fontes de energia renovável. A gente vai estar falando dos tipos, certo, de energias renováveis, e a gente vai estar falando sobre o futuro, né? Por que que isso representa o nosso futuro? Com a importância que as energias renováveis têm para o nosso futuro. Okay, boys and girls, so let's get to it, because this is important. Renewable energy. E aí eu vou pedir para que vocês façam a primeira anotação do dia. Renewable energy significa energia renovável. Ok? All right, boys and girls. Então, ó, renewable energy, esse daqui, tá? É energia renovável. Deixa eu highlight aqui. Energia renovável é renewable energy. Yeah. Ok? Então, what is renewable energy? Deixa eu apagar aqui agora, para a gente dar sequência. Renewable energy is made from resources that nature will replace, like wind, water, and sunshine. Então, fontes de energia renovável são aquelas fontes de energia renovável que a gente sabe que vai ser, que a natureza vai prover uma fonte inesgotável daquilo ali, né? Então, por exemplo, os ventos, a água e a luz solar. Né? Eu também colocaria um adendo, né? Eu adicionaria aí, são fontes de energia que a natureza vai prover sempre, tá? Mas que a gente não destrói. A gente não destrói a partir do momento em que a gente utiliza essa fonte, né? Então, mais ou menos por aí. Alright? Então, vamos lá. Renewable energy is also called clean energy or green power because it doesn't pollute the air or the water. Ok? Então, fontes de energia renováveis, elas também precisam ser uma energia limpa. E é por isso que a gente chama de clean energy ou energia verde, também é outra forma de se falar, porque ela preserva o meio ambiente. Ela preserva no momento em que ela não destrói o meio ambiente. Ela não polui nem o ar, nem a água. Vamos lá, olha a pergunta de $1 milhão aqui. Why don't we use renewable energy all the time? Por que é que a gente não usa essa energia renovável o tempo todo? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho disso daqui. Unlike natural gas and coal, we can store up wind and sunshine to use when we need to make more electricity. Então, ao contrário de gás natural, né, e carvão, a gente não consegue armazenar, tá certo? O vento e a luz solar para usar quando a gente precisa da eletricidade, certo? If the wind doesn't blow or the sun hides behind clouds, there sometimes isn't enough power for everyone. Então, se o vento ele para
de atuar, né, ela para de ventar. Ou se o Sol se esconde por trás das nuvens, aí ele para de produzir, né? Another reason we use fossil fuels like coal and natural gas because they're cheaper. Outra razão pela qual a gente usa é porque aqui diz que ele é mais barato, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. It costs more money to make electricity from wind or sun. Ok, vamos lá. Vamos aqui por partes, né? Aqui, a grande questão, né? E eu acho que muita gente não sabe disso. Eu mesmo, até um tempinho atrás, eu não sabia. Não é que a gente não sabe, mas a gente não para pensar sobre isso. É que, na verdade, né? E o grande custo, por exemplo, de se desenvolver carros e coisas desse, carros elétricos, é exatamente a bateria. A bateria, se eu não me engano, ela é feita de lítio ou nióbio, tem outras formas de você desenvolver essa bateria. Mas a grande questão dessas energias renováveis é que você tem que usar quando está disponível, né? Então, por exemplo, o vento. Quando está ventando, você tem que usar o vento e tem que usar aquela energia imediatamente, ou praticamente imediatamente, porque a bateria, esse é o grande custo, né? Você tem uma bateria, essa bateria é muito caro para você desenvolver uma bateria que guarde essa energia para você usar quando for conveniente, né? Então, a energia wind energy, né? Energia eólica, quando está ventando, ok, está produzindo energia. Mas quando para de ventar, essa energia, ou se você não está precisando naquele momento e está girando, você precisa se desfazer daquela energia ou ela vai ser desperdiçada, né? Hoje em dia, está começando a se resolver isso. De que forma? Você conecta no sistema energético do seu estado, da sua região, no caso da gente aqui, da antiga CELP, hoje Neoenergia, né? E você vende para eles. Vende não, né? Que você não pode vender. Você envia esse excesso de energia para eles e você ganha em créditos, tá certo? Não, você fica com créditos, né? E aí o que é que acontece? Quando você não está usando aquela energia, né? Vamos dizer, parou de ventar, você começa a usar a energia da CELP, da Neoenergia, mas aí você com os créditos você abate. Então, você só recebe em créditos. É a mesma coisa que funciona com a energia solar. Você está produzindo, você está produzindo. O sol a pino, né? E você usa essa energia. De noite, você não vai produzir energia. E em muitas casas, muitas vezes, é o momento que mais você vai usar energia, principalmente aqui em Recife, porque é quando a maioria das pessoas liga o ar-condicionado para dormir, né? Pelo menos estou falando isso em residência, não estou falando de uma maneira geral, mas estou falando em residência. Só liga o ar-condicionado e o ar-condicionado consome muito, né? Então, o que é que acontece? Você produziu X watts de energia durante o dia e você não usou. Então, mas você doou essa energia para a empresa energética. Quando é de noite que você vai usar, você usa esses créditos para não pagar, né, pela energia que você está usando no momento que você não está produzindo. Então, a coisa meio que se equilibra nesse sentido. Então, essa explicação aí, tá? Ela está começando a perder o sentido, né? Dizer que não dá para usar o tempo todo, tá certo? Outra coisa também é quando diz que é mais barato, né? Muita gente pode pensar assim, mas espera aí, mas o gás eu tenho que comprar. O carvão eu tenho que comprar. Como é que pode ser mais barato? Dá, se a energia solar está ali, está a placa solar e energia e raios solares são gratuitos. Ninguém paga pelos raios solares. Ele se refere à questão do custo de instalação e de manutenção disso daí, tá certo? Mas cada vez mais isso está se tornando, né? Tá deixando de ser uma realidade, porque cada vez mais esses custos estão se reduzindo e se Deus quiser, dentro em breve, né? Assim, vai estar muito barato. Dentro em breve vai estar um ponto assim que praticamente a gente vai ver em todas as casas aí, a gente vai ver aí usando energia solar, energia eólica, não é uma coisa que não pegou muito bem aqui, né?
Acho que por conta exatamente dessa questão, você fica na dependência do vento, o vento ele muda de lugar, e aí essa logística aí não pegou muito bem, mas a energia solar parece que agora está ganhando força e eu gostaria de ver pegando cada vez mais força, ok? So, where does renewable energy comes from? Né? De onde é que vem? Renewable energy sources are all around us. Então, as fontes de energia solar estão todas ao nosso redor. It is in the wind that blows, the shining sun, the flowing water, and even the growing grass. We interact with sources of renewable energy every day. Let's dig a little deeper and see what's that about, né? Então, então a energia, as fontes de energia renovável estão em todos os lugares, boys and girls, tá certo? Então, para onde a gente olha, a gente vê fontes de energia. A grande questão é que a gente tem que pegar essa fonte de energia e utilizar ela para transformar em energia elétrica, porque é o que a gente precisa, né? A gente precisa da energia elétrica. E, na verdade, converter, né? A história de energia, parece que ela vem como energia, tem um nomezinho, energia alternada e energia contínua. Ela vem em energia alternada e transforma em energia contínua. Então, essa logística aí é uma coisa mais complexa. Mas vamos lá, a gente tem wind energy, né? Isso daqui é uma imagem que quem vai para o interior hoje do estado, interior do Pernambuco, Nordeste de uma maneira geral, né? Você vê essas usinas de energia eólicas, né? Existe até uma fábrica aqui em Pernambuco hoje em dia, de tanto que é a demanda, né? Estão se instalando aí no interior, né? Para quem não sabe, por exemplo, ali a região do Agreste, uma parte do Agreste ali, do sertão, é como se fosse ali um funil, né? Por conta dos como é que chama? Dos platôs, né? Dos planaltos, né? Então tem planalto de um lado, planalto do outro, e aí a ventilação que vem do oceano, a ventilação pesada do Oceano Atlântico, ela vai afunilando, né? Ela vai formando um funil, e aí tem a região ali do Agreste, ali, Agreste Sertão, que, se eu não me engano, é uma das regiões que mais tem ventilação no mundo, e assim que é ideal para esse tipo de fonte de energia. A gente tem solar energy também, que a gente não precisa nem falar, né, que aqui no Nordeste é um sol para cada um, né? A gente costuma dizer que tem um sol para cada um, tá certo? E é durante grande parte, a maior parte do ano, a gente tem esse sol para cada um. Então, a gente, por natureza, a gente já tem isso muito, muito forte. A gente tem a hydro, né? Hydro, que vem da energia, vem da água, também o Brasil privilegiadíssimo aí nesse sentido. Várias e várias e várias bacias gigantescas aí, em que a gente pode estar usando essas bacias, essas quedas d'água aí para promover a energia elétrica, né? A energia energia hidrográfica, né? Quem nunca viu, né, assim, a energia hidrográfica, né, exatamente aproveitando a queda d'água, né? Você aproveita aquela queda, você cria um formato em que, bum, aquela queda de água cai e aí ela faz a turbina girar, né? Aquela turbina, e quando a turbina gira, ela gera energia. E a gente também biomass energy. A biomass, né, a gente usa a biomassa, a energia da biomassa. Então, essa daí, ela não é 100% limpa, né, da biomassa. Quando a gente queima, por exemplo, aqui se usa, por exemplo, a palha da cana-de-açúcar, né? A palha da cana-de-açúcar para se queimar e ela gerar o calor dela, gerar energia. Ela é limpa no sentido que ela é renovável, né? Porque você faz a plantação, por exemplo, da cana-de-açúcar, aí você tira o caule, né? O caule que serve para fazer álcool, para fazer açúcar, mas a palha ia ser desperdiçada. Você pega e coloca ela ali, tá certo? Para queimar, e ela serve de biomassa. Ela vai criar um pouquinho de poluição, porque ao queimar ela vai criar fumaça, tá certo? Mas
ela ainda é bem mais limpa que o carvão e que a energia, que o carvão, que a energia fóssil, né, que exatamente é o petróleo, né, e a energia do gás, tá certo? Ok, boys and girls, então vamos lá, vamos falar aqui sobre, vamos vir para aqui, para esse website aqui, né? Also better for burning fossil fuel, produce less pollution, help protect the environment. Então vamos olhar aqui, ó, US Energy Consumption Energy Source 2011. É um informação um pouquinho desatualizada, né, de 10 anos atrás, inclusive, do consumo de energia nos Estados Unidos, tá? Então, eu peguei aqui esse material para a gente dar uma olhada nele. Do país, né, na verdade, os Estados Unidos, por muito tempo, foi o país que mais poluiu no mundo. Hoje não é mais. O país que mais polui no mundo é a China, mas também Estados Unidos e China, e os Estados Unidos em segundo lugar, mas também são os dois países que mais investem em energia renovável. Os Estados Unidos, aí, proporcionalmente, investindo muito mais do que a China, né? A China ainda deixando muito a desejar, apesar de ser um país que investe do ponto de vista da tecnologia, né? Em desenvolver tecnologia, tá certo, energética, né? Antes da gente ver isso daí, né? A gente, na verdade, deixa eu falar aqui porque ela está no meio aqui. Então, vamos lá. 36% petroleum, né? Então, 36% vem do petróleo fóssil, energia fóssil. 20% coal, né? Então 20% é muito alto, gente. 20% vindo do carvão, né? O carvão polui demais, gente. Polui nos dois sentidos. Polui que você tem que destruir o solo para pegar o carvão. Tem o carvão mineral e o vegetal, né? O carvão mineral, né? Você primeiro, é horrível o carvão, porque você cria minas de carvão. Então, as pessoas que trabalham naquelas minas sofrem questões, problemas de saúde horríveis por conta disso, tá certo? Você destrói a natureza, você tem que cavar no solo ali, então existe uma destruição ali de um ecossistema, quer queira, quer não, e você polui pra caramba. E você tem o carvão vegetal, que também aí você destrói florestas para poder produzir o carvão, para poder utilizar. E aí você queima a madeira para virar carvão, você poluiu e depois usa de novo para poder produzir energia. Então, é poluição em cima de poluição, tá certo? A gente, 20% é muito alto. Óbvio, esse daqui diminuiu, mas não tanto, viu? And natural gas, 25%. Então, gás natural polui um pouco menos do que o petróleo, mas ainda assim polui razoavelmente. Então, a gente tem, ó, só only 9%, né? Esses números são de 2011. A gente vai ter um aumento bem razoável disso, né, em meados de 2021, né, a gente está em 2021, então, only 9%. Então, solar, 1%, geothermal, solar hoje está, solar virou moda nos Estados Unidos. Então, solar, 1%, geothermal, wind, biomass waste, biofuels, wood, a madeira é considerada energia renovável aqui, mas polui um pouquinho, hydropower, 35%. E a gente tem aqui 8% de energia nuclear. Queria falar parar um pouquinho para falar aqui um pouquinho sobre energia nuclear, porque muita gente vai dizer assim, energia nuclear perigoso, vai lembrar logo de Chernobyl, vai lembrar em 2011 exatamente aconteceu o acidente na energia nuclear lá no Japão por conta de um tsunami, né? Então muita gente vai já, cabelo vai fazer assim por conta da energia nuclear. A verdade é o seguinte, a verdade é que a energia nuclear é um tipo de energia renovável, não sei nem porque que não está aqui entre energia renovável, que é renovável, é uma energia limpa, tá certo? É uma energia bastante limpa e é uma energia, acredito ou não, uma energia extremamente segura. Tanto é que poucos acidentes aconteceram na história da humanidade em relativos à questão da energia nuclear, tá certo?
Acontece que quando esses acidentes acontecem, eles são devastadores, né? Porque ali a gente está falando de energia nuclear, né? Então, é uma energia altamente tóxica, né? Uma energia que causa câncer, né? Que destrói completamente o meio ambiente, destrói tudo que está ao seu redor, né? E vem também a imagem das bombas nucleares, né? Bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente fica com as orelhas em pé, com o cabelo em pé. Mas a verdade é que, se bem tratada, se bem feita, a energia nuclear ela é uma alternativa muito importante e muito interessante, certo? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar a respeito. Vamos ver aqui alguns fun facts about renewable energy. Half of electricity in the United States still generated by burning coal. Okay, burning coal is a major source of carbon dioxide gas. Então, pelo menos são números de 2011, tá? Então, metade da eletricidade dos Estados Unidos, né, ainda é através da queima do carvão, tá? Ruim. Isso, números de 2011. A single large wind turbine used instead of burning coal can prevent the emission of 5,000 tons of carbon dioxide each year. Então, se você usar uma turbina, essas turbinas de energia eólica, elas previnem a emissão de 5.000 toneladas de dióxido de carbono por ano. 5.000 toneladas, gente. Imagina 5.000 toneladas de poluição que deixa de ir para a atmosfera com uma turbina, uma só. Okay? In 2008, only around 10% of the world energy came from renewable sources. Até 2008, apenas 10% do mundo usava essas formas de energia renovável. Okay? The United States has around 5% of the world's population, but consumes 26% of the world's energy. Então, eu acho que aqui, ainda em 2011, os Estados Unidos era o maior poluidor do mundo, né? Era o que mais consumia energia e também era o maior poluidor do mundo nesse período aqui. Então, aqui diz que ele tinha 5% da população mundial, mas consumia 26% da energia mundial. Então, que seja um dos grandes responsáveis pela poluição. Around 28% of the energy used in the United States is for transportation. Okay? As of 2010, there were now 9 million cars that were capable of using biofuel. Então, 28%, ou quase um terço dessa energia, nos Estados Unidos é só para transporte. Os outros 70%, residência, indústria e por aí vai. Até 2010, existiam em torno de 9 milhões, já em 2010 já existiam 9 milhões de carros que seriam capazes de usar a bioenergia. Okay? Biocombustível. If you could harness the energy from all the sunlight that falls on Earth in 1 hour, you would have enough energy to supply the world for a year. Okay? Então, se a gente fosse capaz de criar uma mega placa solar, botasse na frente da Terra assim, para pegar toda a energia que vem, a energia solar que vem do Sol para o planeta Terra, só por 1 hora, a gente já pudesse armazenar, obviamente que a gente teria que ter uma mega bateria para armazenar isso daí, mas é só uma curiosidade, né? Obviamente isso não tem condição de fazer, mas a gente, por 1 hora só, de coletando essa energia, a gente conseguiria prover energia para todo o planeta Terra por 1 ano. 1 hora com a mega, pegando energia e guardando essa energia, a gente conseguiria usar por 1 ano sem problema nenhum. Não precisava usar mais nenhum outro recurso, para você ver o potencial que a gente tem. Around 50% of renewable energy is used to produce electricity. Então, 50% da energia renovável é usada para produzir eletricidade, né, que é o formato que a gente mais usa, né, como energia.
And finally, in some areas, you can generate your own renewable energy, like with a solar cell or wind turbine, and then sell it back to the local energy company, que é o que a gente está fazendo no momento, né? Então, em alguns lugares, isso aí é 2011, hoje em dia está muito mais evoluído no Brasil, né? Ele diz que em muitos lugares do mundo, a gente pode produzir a própria energia, já que a gente não tem uma capacidade gigantesca, né? As baterias, como eu disse, é a parte mais cara de tudo, que essas baterias de lítio, elas não conseguem se guardar energia por muito tempo, é uma quantidade grande, não é guardar por muito tempo, mas é por uma quantidade grande. Então, hoje o formato é o seguinte, você produz a sua energia, você repassa, você usa o que precisa, o que não precisa, você repassa para a companhia elétrica e depois você ganha créditos. Depois, quando você precisar, a companhia elétrica ela te abastece. E aí você, dessa forma, reduz ou às vezes até elimina a conta elétrica utilizando esse formato. Ok, boys and girls. E vamos lá, vamos só para a gente definiu renewable and non-renewable energy. Então, a gente falou muito sobre fontes de energia renovável, mas vamos falar sobre fontes não renováveis, né? Por exemplo, a principal de todas aqui, fossil fuel. Fossil fuel are sources of energy made from prehistoric plants or animals. Então, para quem não sabe disso, né? O petróleo, tá certo? O petróleo, né? Por isso que se chama energia fóssil. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui, que minha garganta tá bem seca hoje. O petróleo nada mais é do que restos mortais, né, de plantas e animais. Então, nada mais é do que, né, nós somos o material orgânico da gente que vai e fica guardado lá no subsolo e se transforma nesse petróleo, nesse óleo, se transforma nesse petróleo que ele é energia, como se fosse energia guardada, né? E a gente usa esse petróleo para produzir a energia, porque ele queima, tá certo? Então, a gente está usando aí os restos mortais aí de animais, agora isso leva milhões de anos, tá, gente? Milhões e milhões de anos até chegar a esse ponto, tá certo? Então, a gente está usando aí, digamos, animais pré-históricos, né? Plantas e animais pré-históricos, ok? Vamos ver. Their remains became covered in mud and rock deep in the ocean. E aí, the pressure from the ground above combined with Earth's heat convert the matter into substances that can be pumped out of Earth by humans. Então, foi uma mistura, né, desse material orgânico que aí foi para o subsolo, né, foi coberto por lama e por rochas, e aí se juntou o quê? A pressão do solo acima dele, combinado com o calor da terra, certo? Forma esse petróleo, essa substância, uma substância altamente, né, orgânica, que aí provê que ela é combustível. Porque a gente chama o nome, a palavra combustível vem exatamente de combustão, porque ela entra em combustão, né? E aí, there are three main types of fossil fuels, que é coal, oil and natural gas. Então, os três principais são esses daqui. Coal, que é aí o carvão, no caso do carvão mineral, tem o carvão natural também. Oil, que é o petróleo, e natural gas também, gases naturais, tá? Tanto é que o gás natural, né, é resto de animal, de planta, que, por exemplo, é a fossa séptica, né? A fossa séptica, ela produz gás. Ela produz o mesmo gás natural que a gente usa na nossa cozinha para cozinhar. Inclusive, eu conheci uma pessoa que até tem intenção de desenvolver um projetozinho em que ele usava o gás da fossa séptica da casa dele para dentro da cozinha para usar como gás natural. Um negócio
que depois eu não acompanhei, não sei se ele conseguiu colocar em prática. Ok, boys and girls. Então, as a homework, this is the homework for today. Okay, you have to go a little deeper in one of the renewable types of energy. Okay, you're gonna do a research in our state. How we are using this renewable source and what is the projection for the future, ok? Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre uma dessas fontes de energia renovável no nosso estado. Vocês vão pesquisar qualquer uma delas, solar, hidrelétrica, eólica ou outra, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a situação percentual de utilização aqui no nosso estado e qual é a perspectiva para o futuro. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Galerinha aí do 5º ano, e desejando a todos um ótimo fim de semana, mas antes de chegar ao fim de semana, vamos lá, vamos assistir a nossa aula e fazer o nosso homework, ok? See you later, alligators.